Deus, eu sou muito chegado nos... Glória, tá um pouquinho. Eu estou fazendo assim. Vou botar aqui no caldo. Eu gosto muito de adorar o nome do meu Deus, mas fazer isso em muitos outros lugares é muito bom, mas quando a gente faz na casa da gente, na igreja da gente, tem um valor especial. Eu comentava com o pastor e com a pastora uns dias para trás, no carro, que é muito fácil às vezes a gente querer construir através do nosso poder, da nossa capacidade, um ministério que seja externo, né? À igreja, à escola. E realmente tem pessoas que têm esse chamado, que é muito importante para essas vidas. Mas eu sou muito apegado ainda ao chão, ao espaço físico onde eu encontro os meus irmãos da igreja. Eu acho muito importante que, por mais que a gente tenha um ministério externo, abençoado, Deus faça ter crescimento a você, crescimento da irmã Pedro, que canta fora, que visita outras igrejas, a gente tem que sempre abraçar a causa do nosso ministério, sempre abraçar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente conhece, aquelas pessoas que são aquelas que nos oferecem uma cobertura de oração, nos oferecem uma cobertura. Eu acho isso básico na presença do Senhor. Não está na minha casa, na minha igreja, isso me dá um prazer enorme. Então vamos à palavra. Isaías 6, dos versículos 1 a 8. Isaías 6, do 1 a 8. Todo mundo achou? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ver o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Amém. No palavra de hoje eu gostaria de falar de 2 homens que eu admiro bastante. Isaías, o servo do Senhor abençoado, que foi escolhido numa condição que para ele era um tanto quanto contrária ao que ele pensava de si mesmo, da sua própria capacidade. De Davi, acho que assim, é prático que no congresso de louvor e adoração, alguém vai falar de Davi. Davi foi o levita, era o cara que tocava harpa, né? Era o servo do Senhor Jesus, que expeliu os demônios que atormentavam Saul através da sua arma. Vamos começar. Glória a Deus. Vamos começar. Glória a Deus. Vamos começar falando de Isaías. Dá para ouvir atrás? Tranquilo? Entender? Então tá bom. Vamos começar falando de Isaías. Isaías, nessa passagem pequena que a gente leu aqui no capítulo 6, ele estava numa situação que para ele e para as pessoas como eu e você, que somos pecadores, um hino lindo que o presbítero Gabriel cantou aqui agora, Deus me ama, a gente estava na situação de pecador. Ele estava na situação de pecador. Isaías se encontrava dentro do templo do Senhor. Ele pôde ver o manto do Senhor e a sua glória que enchiam, completavam os espaços do templo. Ele pôde ver os serafins que voavam. Ele pôde ver aqueles que cantavam e diziam: o Senhor Jesus é santo. No entanto, Isaías não era um sacerdote. Isaías não era um homem que tinha a capacidade, a probabilidade de entrar naquele lugar. Claro que em especial o Senhor Jesus o chamou. Pense bem, se naqueles tempos em que a lei imperava, o sacerdote tinha que entrar primeiro na tenda do Senhor,
queimava uma oferta pelos seus pecados, queimava uma oferta pelos pecados do povo. A gente estava estudando esses dias da escola dominical. Ia com uma bacia de bronze, se lavava para tirar o resto de fuligem, aquela sujeira, lavava o seu corpo, tirava aquela roupa que ele estava sujo, e desde a sua roupa de baixo ele ia colocando roupas de linho puro, limpa, a estola sacerdotal, né? Aquele pano limpo, bonito, bem arrumado, ele se perfumava. Depois ele caminhava, renovava o azeite que tinha no candelabro, renovava os pães da proposição, aquilo que ficava no mesmo do santo lugar. Então ele entrava no lugar santo onde ficava a arca do Senhor e oferecer os incensos, e oferecer a adoração a Deus. E se algum desses minúcias desse caminho não fosse atingida com perfeição, o sacerdote era fulminado pelo Senhor, porque ele não estava seguindo como era correto a sua purificação e o ritual de adoração a Deus. Agora imagina a cabeça de Isaías. Meu Deus, eu sou um homem puro, eu já sou pecador, não sou da elite ali que está ali fazendo ser sacerdote, caralho. Não sou um homem de lados muito puros, eu sou um homem assim que de vez em quando dá uma espraguejada, dá uma reclamada. E agora eu estou dentro do templo do Senhor, no lugar onde o sacerdote que procura fazer tudo bonitinho morre. Imagina eu. Que situação que Isaías se encontra. No entanto, especialmente durante aquele tempo, o povo de Israel havia se corrompido em muitas de suas partes perante o Senhor Jesus. E era necessário, através do poder de Deus, uma medida extraordinária. Hoje, nós vemos nas igrejas, nos lugares, claro, o crescimento do Evangelho aqui no Brasil, é lindo você ver isso. O crescimento da igreja, a quantidade de pessoas que tem atingido, que tem encontrado a presença do Senhor Jesus. Isso é lindo. Mas nós também temos visto uma banalização de muitas das coisas que nós fazemos na presença do Senhor. De muitos dos ritos que nós seguimos para estar diante da presença do nosso Deus. A gente perde, por muitas vezes, o respeito, a consideração, a reverência na presença do Senhor Jesus. Não digo assim porque nós somos rebeldes na presença, não, porque nós deixamos de observar mesmo o relaxamento. E nas igrejas, por aí eu tenho visto, graças a Deus eu não tenho visto nessa igreja, pior do que isso, uma comercialização do Evangelho do Senhor, financeira, uma comercialização dos grupos musicais que tem dificultado, atrapalhado. Claro, o trabalhador é digno do seu salário, o trabalhador do Senhor é digno do seu salário, ele precisa viver disso, precisa. Mas eu digo uma comercialização, uma apresentação que se iguala quase à apresentação humana. Nós temos perdido por muitas vezes isso. E nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é grande, poderoso, nem muito conhecedor da Bíblia, nem o grande pregador, não. Mas todos nós fazemos parte de um povo de pecadores. Sim, um povo de pecadores. Somos a nação santa, o povo escolhido do Senhor Jesus? Somos. O nosso Deus nos escolheu, nos marcou. Mas nós somos um povo de pecadores. Nós erramos, nós nos equivocamos, nós tratamos às vezes as pessoas como não devemos, nós esquecemos do nosso Deus para tratar as coisas seculares. No entanto, o Senhor Jesus procura nos dias de hoje, no nosso tempo, no meio do nosso povo de Deus, que é grande, das pessoas que louvam, como falamos ontem no estado do louvor, o pessoal do louvor vai entender os que louvam e os que adoram, unicamente cantam e adoram. Entre essas pessoas, existem aqueles, outro não, aqueles que se dispõem na presença do Senhor Jesus, que o nosso Deus, Ele quer escolher, Ele quer separar, Ele quer purificar. Muitas vezes, eu tenho certeza disso, não sei você, mas eu tenho certeza que faltava muito para mim. Faltava muito para eu conseguir ser alguém que transmitisse o brilho, a luz do Espírito Santo na minha vida. Não porque, não. Transmitir, ser alguém que a pessoa possa olhar e falar assim: aquele é um servo de Deus, aquela é uma serva de Deus. Aquela pessoa, quando conversa comigo, quando fala comigo, me faz perceber, notar a glória do Espírito Santo de Deus. Eu levei tempo para acreditar que eu fosse capaz. Por muitas vezes nós duvidamos da nossa capacidade, mas como disse o hino que o nosso presbítero Gabriel cantou essa noite, o nosso Deus, Ele nos ama, e o seu amor é incondicional. Ele disse: mesmo sendo assim, vamos cantar. Pobre pecador, Deus me ama. E mesmo sendo falho,
sempre falo, mesmo sem merecer, Deus me ama. E se eu estou forte? Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, Ele também nos ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Aleluia! Deus me amou tanto que entregou seu filho. Graças a Deus! Para morrer em meu lugar. Cante bem, ó. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Sabe, a gente tem mesmo essa dúvida, porque a responsabilidade é muito grande. Trazer a palavra do Senhor, transmitir a palavra do Senhor, louvar aquilo que Deus quer ensinar, é uma responsabilidade grande. Independente do papel que você desempenha na casa do Senhor, ser um obreiro, ser alguém que leva o nome de Deus, é uma responsabilidade grande. A gente estava conversando ontem no ensaio, e eu estava lembrando o pessoal de que nós somos um corpo. Um ministério de louvor, um ministério de senhoras, um ministério de varões é um corpo só. Porque nós, como parte, como membros da igreja, procuramos um único objetivo, que é levar o nome do Senhor Jesus. Então nós somos um com uma grande responsabilidade. Isaías assumiu essa parte, essa obrigação que o Senhor Jesus lhe entregou. Isaías acreditou que o chamado de Deus para a sua vida, independente de qual fosse o passado, meu irmão, independente de qual seja o seu passado, o Senhor Jesus tem no meu destino, no seu destino, um chamado, uma escolha, algo que Ele quer que eu e você sejamos. Eu não quero saber o que você já fez, porque todo mundo já errou coisas feias, todo mundo já cometeu pecados grandes. Eu tenho certeza, você tem certeza. Todos nós nos envergonhamos de alguma coisa na presença do Senhor, que fizemos, não agradamos o seu coração. Mas Ele se entregou numa cruz para que o seu sangue carmesim pudesse lavar a sua vida, para que pudéssemos ser brancos, puros, preparados. Então atenda essa noite, escute essa noite o chamado de Deus para você. Faça um favor, pegue sua Bíblia, abra no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Graças a Deus. Aleluia. Quem foi Davi? Davi foi o rei de Israel. Foi aquele que recebeu, 2 Samuel 19. 2 Samuel 19. Davi foi o rei que recebeu de Israel, recebeu de Deus a obrigação de julgar, de coordenar, de levar Israel à frente, e recebeu de Deus também uma promessa de que seu reino não sairia sobre a terra. E bonito na história, quando você vai estudar a genealogia de Jesus, Davi começou a genealogia de Jesus. Começa um pouco dos seus antepassados, mas Davi foi o rei. E através dessa descendência real, o Senhor Jesus se tornou o rei dos reis. Veja o tamanho e a extensão da promessa de Deus na vida de Davi. Veja que bênção que esse homem vai poder, daqui uns tempos, quando nós estivermos no reinado eterno do nosso Senhor Jesus, ele vai poder falar: puxa, mas foi para mim essa promessa. E olha aí, ó, o rei dos reis aí, ó, pelo menos em carne, quando ele via a onda, ele descendia de alguém que, tinha meu sangue. Versículos 19 e 20, 2 Samuel 12. Um adorador sincero, ele entende
os momentos, as provações e as escolhas do Senhor. Entenda bem o que aconteceu com Davi. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram diante dele e comeu. Nessa história específica, Davi já era rei, já tinha escolhido, deu bagunça, deu batalhão, já era um homem respeitado. Israel era o rei, né? Israel não era um homem respeitado. Era um poderoso general, era um homem que havia vencido muitas guerras, havia botado os filisteus para correr. Davi já possuía muita honra, mas ele cometeu um errinho. Davi cobiçou uma mulher que não era dele. Naquele tempo o rei poderia escolher diversas mulheres do reino, as mais belas, para que fossem suas esposas, as jovens. Poderia escolher concubinas, mas não. Davi ele escolheu uma mulher que já era casada. Cometeu um erro, deu uma escorregadinha, mas a punição do Senhor quanto a isso na vida de Davi foi um pouco severa. O primeiro filho desse casal, depois que já havia morrido Urias, que era o esposo de Batseba, ele faleceu. Mas Davi, enquanto o profeta Natan havia profetizado para ele que isso ia acontecer, enquanto a criança não havia nascido, e depois de ter dado à luz a mulher, como se os servos falassem que a criança estivesse morta, Davi ele jejuou, Davi ele orou, Davi ele se deitou de rosto em pó na porta do templo. Por quanto tempo ele pôde, enquanto Batseba estava no trabalho de parto, pedindo a Deus: Senhor, não deixe que meu filho morra, Jesus. Não deixe que a criança venha morrer, Jesus. Não deixe eu perder essa criança. Não mata, não impute sobre ela o meu pecado. No entanto, o Senhor Deus, ele havia feito uma promessa, havia feito uma profecia e ia cumprir. Davi chorou enquanto era tempo. Mas os desígnios do Senhor na vida de um adorador sincero como era Davi são entendidos sempre pelo seu servo. Davi, quando soube que a criança havia morrido, falou: tudo bem. O tempo de chorar é enquanto o Senhor Jesus pode manifestar sua misericórdia, mas agora a criança morreu. Deus tem poder, mas ele cumpriu sua promessa. Então, se ele cumprir, ele é fiel. Acabou. Eu vou me ungir, eu vou me levantar. Por muitas vezes eu e você vivemos provações, vivemos uma realidade que nós pensamos assim: mas Deus se virou contra mim. Deus não se vira contra ninguém. Deus prova e prepara. Ninguém é provado única e exclusivamente para que passe. Vamos botar esse aqui para passar uma dificuldade, aquele ali para passar uma dificuldade. Não. Quando Deus separa o seu filho e fala assim: você vai passar por uma provação, tem um motivo específico, tem uma utilidade específica. Se você parar aí, fechar os seus olhos e pensar na terra assim: olha, eu passei por essa luta, aquela luta, esse problema, aquele problema, você vai poder notar que, nossa, com essa luta eu aprendi isso, com aquela luta eu aprendi aquilo, com essa luta eu aprendi fidelidade, com aquela luta eu aprendi coragem, com essa luta eu aprendi a orar de madrugada, com essa outra luta eu aprendi a ler a Bíblia direto, porque eu precisava aprender a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, quando prova a mim e a você, Ele nos ensina, Ele nos prepara, Ele nos escolhe. Não existe um chamado de uma pessoa que não tem preparação, que não tem escolha. Não existe um chamado de uma pessoa que sem nada. Imagina um concurso público que você vai lá, faz, concorre. O concurso público pede o quê? Nível superior, prova física, tarará. Aí beleza, você vai lá, você não tem um nível superior, você não tem preparo físico para fazer aquela prova, você não tem isso, tem aquilo. E aí, como é que você vai fazer esse concurso? Você pode se inscrever, pode até passar na prova escrita, mas você não pode assumir essa prova. Mesma coisa assim, o Senhor Jesus, quando Ele nos chama, Ele nos dá um trabalho, Ele nos dá uma ocupação, Ele tem pré-requisitos. Esses pré-requisitos são adquiridos, como diz a palavra, no fragor da batalha. Eu, você, passamos por um e vamos passar, nós estamos livres disso. Isso vai acabar quando acabar nossas vidas e formos para o céu de glória. Mas enquanto estivermos assim, tome para você e para a sua vida o exemplo de Isaías. Tome para você e para a sua vida o exemplo de Davi. São homens que confiaram até o fim. Isaías confiou, acreditou, seguiu o chamado do Senhor, mesmo ele sabendo que ele não era perfeito e não fazia parte da elite. Ele acreditou, ele confiou, ele pisou firme. Ele foi um homem corajoso, como eram os profetas de Israel, e como temos de ser eu e você que estamos na casa de Deus. Davi foi um homem que adorou o Senhor Jesus, independente da provação ou da luta que ele passou. Foi um homem que escreveu salmos de louvor a Deus,
reinado, sim, mas foi um homem que escreveu salmos a Deus quando estava dentro de uma caverna, escondido com seus soldados, enquanto Saul procurava desesperado com o exército de Israel para matar. Davi e Isaías. O que eu estou falando essa noite para você, foram homens fiéis, foram homens corajosos. Essa noite nós temos de aprender que os verdadeiros adoradores que atendem o chamado possuem sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quando o nosso Deus fala, quando o nosso Deus nos toca, o nosso coração se constrange, a nossa vida é envolvida por esse Espírito. Quando nós estamos na presença do Senhor como verdadeiros adoradores, como adoradores sinceros, uma gota, um pouco, um leve arrepio, um palpitar de coração apenas na presença do Senhor Jesus não nos satisfaz. Estar na presença do Senhor Jesus é querer sempre mais. É querer sempre mais intimidade, Aleluia. comunhão, envolvimento do Espírito Santo de Deus na minha vida. Buscar intimidade com aquele que nos criou e com aquele que é o nosso Consolador, o Espírito Santo. Talvez seja a prioridade pessoal do servo do Senhor. O Senhor Jesus deixou uma ordenança ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a prioridade coletiva da igreja do Senhor, mas a prioridade pessoal é que busquemos intimidade, é que busquemos convivência. Essa é a palavra, convivência do Espírito Santo de Deus. Mais do que vir procurar, vou vir para a igreja todos os dias e vou fazer a campanha e vou fazer o jejum. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que grita, que chora pelas nossas vidas, é uma pessoa que nos acompanha, é uma pessoa que atende às vezes os nossos caprichos, as nossas vontades. Ah, Jesus, eu queria isso, queria aquilo. Oh Deus, obrigado, o Senhor me concedeu. Nós temos de buscar convivência, nós temos de buscar caminhada dia após dia ao lado daquele que nos criou. Assim faz um verdadeiro adorador, assim faz um homem, uma mulher, um profeta corajoso na presença de Deus. O verdadeiro adorador, ele reconhece quando a vontade de Deus foi cumprida na sua vida com humildade. Existe uma questão muito interessante, que nós muitas vezes temos a mania de estar na igreja, de estar na casa do Senhor, e mesmo a gente sabendo que a aprovação vem para ensinar a gente, mesmo a gente sabendo que a aprovação vem, mas não vem com a aprovação sem que Deus mande um escape, a gente tem mania de: ô Senhor, que vida difícil, ô Deus, dureza. E Jesus está falando assim: meu filho, você tem roupa, meu filho, você tem comida, meu filho, você tem uma família que te ama, meu filho, você tem irmãos na sua igreja que te acompanham, meu filho, você tem pessoas que te dão coragem, meu filho, você tem um exército de oração que está te cumprindo com unção, que está aqui guerreando com você, tem os Deus que estão aí te protegendo. Você está lá: oh meu Deus, eu estou andando em nome de Jesus. Oh meu Deus, meu marido, oh meu Deus, e minha esposa. Deus está falando: está vendo que eu estou mudando? Você não está observando os detalhes, você não está observando que eu estou mostrando um pouquinho, é de conta a gotas, mas eu estou derramando a mudança na vida dessa pessoa. Você está lá: oh meu Deus. Quando Jesus age na minha vida, quando Ele age na sua vida, nós temos de reconhecer com humildade de que Deus está proclamando a sua glória, proclamando a sua vitória futura por mim e por você. Nós temos de acreditar de que vencer na unção do Espírito Santo de Deus, vencer através daquele que nos escolheu, é muito mais do que unicamente alcançar uma bênção material, mas que nós possamos, em cada detalhe, bênção material, física, dinheiro, carro, casa é bom, mas vitória espiritual, aumento de comunhão, aumento de convivência, aumento de sinceridade é bom, aumento de comunhão dentro da sua família, entre os seus amigos, pessoas que têm notado o brilho do Espírito Santo de Deus na sua face, é vitória na presença do Senhor. E Deus mostra a nós cada dia. Às vezes quando eu me sento em algum lugar, quando eu estou sozinho, eu penso: poxa, eu vou reclamar, está difícil, vou orar para Jesus, enquanto o hino ali eu gosto de orar escutando o hino. Aí eu começo: Deus, está difícil isso. Jesus, mas obrigado, melhorou aqui. Deus, está difícil, mas Jesus melhorou. Comece a refletir durante as suas orações. Você vai achar para cada um motivo para reclamar, no mínimo uns 3 para agradecer. Porque o nosso Senhor Jesus, pela sua característica divina, é fiel. Graças a Deus. Fiel. Você já escutou isso?
pequenininho, baixotinho, renegadinho dos seus irmãos que cuidavam ali, das ovelhas. Mas, no entanto, quando o Senhor Jesus resolveu chamar os filhos de Jessé, ele não escolheu Eliabe, fortão, 4x4, né? Homem gigante, não é pela beleza que o Senhor Jesus escolheu. O Senhor sondou o coração para um bom rei, bem coordenado, um homem, como disse o próprio Senhor Deus, segundo o coração de Deus, que viesse governar Israel com justiça, com glória. Ele escolheu Davi, aquele que estava lá cuidando das ovelhas. Ele escolheu Isaías, aquele que fazia parte do povo que pura os lábios, que não era um escriba, que não era um estudioso da palavra, que não era parte da elite sacerdotal daquele povo, mas era mais um homem que estava ali no meio daquele povo. Deus escolheu aquele que estava separado. E muitas vezes você reclamamos: Jesus, eu moro num lugar simples. Senhor meu Deus, eu estou num lugar simples, eu estou num lugar parado. Meu querido, veja de onde saíram os grandes heróis da fé. Aleluias. Com exceção, claro, de Paulo, que foi um homem muito bem dotado e foi um apóstolo enviado aos gentios. Pedro era um pescador bronco que ganhou milhares de almas para o Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo. Olha o seu chamado. Eu duvido muito que qualquer irmão com mais de um ano de cristão, com mais de um ano de servo de Deus, não tenha parado para perceber onde é que você tem facilidade para trabalhar na casa do Senhor. Onde é que te atrai, acende aquela chama quando você vê o irmão evangelizar, ou louvar, ou pregar, ou dançar, e você olha que seu coração queima. Você acha as outras coisas bonitas, mas acende, você sente vontade, você quer mais daquilo. Você reconhece que Deus quer que você faça aquilo, mas mesmo assim você fala: mas minha voz não é bonita, mas eu não tenho flexibilidade para dançar, mas eu não sei falar direito. Atenda ao chamado, atenda à escolha do Senhor Jesus, seja um profeta corajoso. Vamos pegar essas Bíblias, vamos abrir aí 1 Samuel 16. Davizinho menino ainda, bem novinho. Disse que antes de Saul ficar com raiva dele, é 16? Minha letra. Davi, antes da gente ir lá falar, ele era um garoto, além de grande guerreiro, grande rei, nobre jogador. O cara era bom, ele ainda era um ótimo músico, tocava harpa, e com o som da sua harpa, a sinceridade que ele colocava no seu coração quando ele tocava o instrumento. Veja bem, muitas vezes encontro instrumentistas, graças a Deus aqui nessa igreja, sim, todos sobrefugindo na igreja não, mas a gente já aprendeu aqui no Ministério de Louvor da gente que o nosso instrumento faz parte da adoração, faz parte sincera da adoração. Então, se você está cantando e está falando palavras de amor para Jesus, você está adorando. Mas se você está tocando, sua boca não se mexe, mas você está tocando e o seu coração está dentro daquele instrumento que está adorando o Senhor Jesus, da mesma forma você está alcançando o coração de Deus e Jesus está te tocando. Davi era um garoto que não cantava, ele dedicava a sua alma. E a unção de Deus que flui através daquele instrumento. Como flui através da sua voz, como flui através da sua dança, como flui através do seu folheto que você entrega na mão do seu irmão, como flui através daquela palavrinha que você fala na padaria, aquela palavrinha que você fala na porta de casa, no seu serviço, com a pessoa que está perto de você. Fluía a unção do Espírito Santo de Deus através dos toques da árvore de Davi. Glória a Deus! Isso era tão agradável, que os espíritos malignos que atormentavam Saul fugiam quando Davi tocava sua harpa. E antes de que Saul tivesse raiva de Davi por ser um grande guerreiro, Saul amou Davi e o tornou seu escudeiro exatamente por esse dom maravilhoso, por esse chamado maravilhoso que Deus tinha entregado nas mãos de Davi. Lê aqui, 1 Samuel 16. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito maligno se retirava. Veja que coisa aqui. Davi exercendo o seu dom, exercendo o seu chamado, exercendo a sua escolha de Deus na sua vida, ele conseguia expulsar os demônios que estavam na vida dele. Muitas vezes nós vemos, e eu já vi várias pessoas que acham lindo o ministério de libertação.
O ministério de pegar vidas que estão ali na sarjeta, que estão sem o Senhor, que estão possuídas por demônio, ou estão influenciadas por demônio, e vão ali com fé, com coragem, com unção, e ministram, e repreendem, e expulsam Satanás daquelas vidas. Eu já vi pessoas que acham lindo, mas não têm coragem. Sabe, o seu chamado, sua escolha na presença do Senhor Jesus, é para fazer que o Espírito Santo e a luz de Deus brilhe na vida das pessoas através daquilo que você transmite. E onde há Espírito Santo, não há Espírito maligno. Eu sei que existem pessoas que têm esse chamado para fazer a ação, para botar a mão na cabeça mesmo e pegar o demônio manifestado e expulsar. E é desse jeito. Eu sei, tem gente que tem essa, como diz o Cristiano, essa pegada, esse jeitão assim, forte de trabalhar. Mas quando nós levamos de nossas vidas parte da unção, parte da escolha de Deus, para as pessoas que estão perto da gente, para as pessoas que convivem conosco, para as pessoas que escutam a nossa voz, nós expulsamos da vida dela, por conhecerem a verdade, aquilo que era maligno, expulsamos da vida dela aquilo que era ruim, e trazemos sinceridade, trazemos a vida do Espírito Santo de Deus, que há em nós, dividida com os nossos irmãos, porque Ele é que toma. Eu não tinha botado esse tópico aqui, mas é importante lembrar: um adorador coloca aquele que é adorado no trono. Um adorador coloca aquele que é o primeiro no trono. Nós somos vasos, sim, somos objetos físicos do Senhor para transmitir aquilo que Ele quer. Eu estou aqui pregando agora, estava louvando agora, tem as meninas do Namai que dançam, as meninas do Criado que dançam. Tem o pessoal das senhoras que cantam muito bonito, os varões que cantam muito bonito. Nós somos vasos. Tem um irmão que fica na recepção, tem um irmão que coordena e faz o evangelismo, tem um irmão que limpa a igreja, tem um irmão que compra a lâmpada, porque precisa da lâmpada que queimou, tem um irmão que dá o microfone, é uma bênção hoje, graças a Deus. Tem um irmão que ajuda a comprar o tomate do cachorro quente, do louvorzão de amanhã. E cada uma dessas atitudes, nós estamos fazendo com que a nossa parte do Espírito Santo de Deus seja dividida e multiplicada em outras vidas. Nós estamos dando, sabe o quê? Crescimento ao reino. Estamos tornando, sabe o quê? Adoradores sinceros. É até uma repetição de um clichê. Se você já viu algumas outras palavras sobre adoração, a adoração como estilo de vida, em cada atitude, em cada escolha, em cada olhar, em cada palavra. Nós assumimos o nosso Deus no trono e nós somos os seus arados, nós somos o seu vaso. Nós estamos aqui para o uso dele, estamos aqui para a glória dele. Veja que coisa linda. Isaías e Davi assumiram o lugar de vasos, o lugar de atitude do Senhor. E por mais que Davi tenha se tornado um rei, ele reconhecia, leia bem Salmos, procure lá quais são os salmos exatos de Davi. Ele reconhecia que Deus era poderoso, que Deus governava, e ele era apenas um instrumento. Vamos aqui ler Atos, versículo 7, para a gente não ficar sem Novo Testamento nessa palavra hoje. Atos, capítulo 7, versículo 54. Já falar de um adorador especial, um adorador que negava a si mesmo, um adorador, como diz o altruísta, né? Negava a si mesmo pelo bem dos outros. Ele reconheceu que tão grande era a glória do Senhor em sua vida, que o mal que as pessoas lhe faziam já não tocava, já não avançava. Vamos lá. Atos, capítulo 7, versículo 54. O adorador até o fim, de novo. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e ridavam os dentes contra ele. Mas Estevão, olha o adorador aí, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz:
não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Estevão foi um homem que morreu pelo Evangelho. Quando começou a perseguição do povo israelense, os romanos perseguiram os protestantes. Exatamente, perseguiram. Mas antes, dentro do povo de Israel, haviam os judeus que não aceitavam aquela nova pregação de paz. E Estevão foi um dos mártires. Mas eu acho bonita a morte de Estevão. Acho bonita a morte de Estevão, porque ele foi um homem que exerceu um papel de adoração crucial na vida daqueles que são arautos do Senhor, na vida daqueles que são humanos. Ele exerceu o perdão. Aí o coração já pega, né? Já enrola assim naquele nome. Perdão? Ai não, pensei que ele ia falar só de louvar. Estevão exerceu o perdão. Quando nós falamos que adoração é um estilo de vida, nós não falamos unicamente que adoração é louvar a Deus, é louvar a Deus. Mas quando nós perdoamos, nós estamos fazendo o que Jesus Cristo fez na cruz. Inclusive, Estevão usou palavras muito parecidas com aquilo que nós conhecemos. Quando nós perdoamos, nós estamos fazendo algo que se parece com o que o Senhor Deus fez em relação a nós. Lembra o que eu falei no início? Homem puro, impuros lábios. Eu, você. Povo não é perfeito também não. Nós erramos, nós pecamos, nós nos equivocamos, nós tratamos as pessoas com grosserias, nós desejamos fazer coisas que são mal aos olhos do Senhor. E mesmo assim, Ele nos ama, Ele nos quer, Ele anseia o nosso convívio. Veja bem o que Estevão fez. Ele perdoou a vida daquelas pessoas, e inclusive de um homem que estava ali, no momento, numa posição horrível. Ele estava sendo cúmplice, estava ali, inclusive é um crime também. Ele estava segurando as vestes ali, cuidando dos pés de Saulo. Quem era Saulo? Saulo era o Paulo que nós conhecemos hoje. Saulo era um homem muito douto, muito conhecido, cheio de conhecimento. Foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios da terra de Israel naquele tempo. E era um homem que possuía como ele conhece a palavra do Senhor, que jovem prodígio, que homem bonito. E quando ele viu que estava acontecendo essa insurgência desses pequenos protestantes, desses pequenos cristãos, pequenos cristos que estavam ali naquele povo, ele falou: tenho que perseguir esse pessoal, tenho que perseguir. Na morte de Estevão, ele ajudou, porque os testemunhas botaram a roupa no pé dele aqui, ele ficou ali, vendo tudo acontecer. Ele podia impedir? Podia. Saulo era bem respeitado. Saulo falou: mata não, prende, leva para a cadeia, deixa aqui, deixa ali o pessoal do cenário ali responder, resolver, deixa para a gente não. Não, mas Saulo, Saulo perseguiu e matou, com autorização judicial daquele tempo, muitas pessoas que pregavam paz, amor e dar a outra face, como foi Jesus. No entanto, Estevão, sabendo aquilo que estava acontecendo, o que Saulo estava fazendo, ele conseguiu olhar para os céus e ver o Senhor Deus e Jesus que o observava e perdoar a vida de Saulo. Olha quem foi Paulo. Ele ainda orou para que Deus imputasse o pecado daquelas pessoas. Olha quem se tornou Paulo. Ele foi o apóstolo a nós, eu e você que não somos judeus, somos os gentios. As pessoas que não têm o nascimento nobre da mesma descendência de Cristo, somos eu e você. Ele foi o apóstolo aos gentios, ele foi que escreveu cartas aos Coríntios, aos Romanos, Colossenses, diversas outras cartas do Novo Testamento. Ele foi um homem de onde hoje nós tiramos muitas das nossas premissas do tempo da graça, do tempo que nós vivemos hoje na igreja de Deus. Através, claro, de oração de Barnabé, claro, através da oração dos outros cristãos, sim, mas através, principalmente também, do perdão de Saulo na vida daquele homem, do exemplo que eles viam, e diz a história da igreja, que parecia até loucura, os romanos levarem cristãos para dentro do Coliseu. Coliseu era um lugar onde acontecia o pão e circo. Eles distribuíam comida para geral, o povão mesmo, para aquela turma, todo mundo assim. Não era o pessoal só chique que ia ao Coliseu, não. Era povão, era uma Garrincha de outro Brasil, cheio, lotado. Distribuía pão para aquele pessoal que fazia um espetáculo de carnificina.
Os cristãos eram jogados em grupos, com fome, cansados, depois de apanhar, sem condição de correr ou de escalar uma parede, e soltavam-se leões, cotigres, atrás daqueles cristãos, e eles eram devorados no meio daquele povo. No entanto, era incrível que diz também a história da igreja, que muitos deles davam as suas mãos, faziam correntes unidos e morriam. Enquanto morriam, ou então às vezes eles viam o irmão do lado morrer, ser dilacerado, ser comido, ser alimento de leão, louvando e cantando a Deus. E esse foi um dos maiores instrumentos, graças a Deus, que Jesus usou até mesmo aqueles que o perseguiam para evangelizar. Esse foi um dos maiores instrumentos de evangelização, porque era exatamente o povo de menos condição financeira naquela época que aderia ao evangelho. Nos coliseus o povo podia enxergar o que era aquilo maravilhoso. Como é que fulano, ciclano estavam ali no meio daquele povão, sendo comido por leão, e mesmo assim no rosto deles havia uma luz. É a luz que em minha vida e em sua vida existe, a luz do Espírito Santo. Vamos falar de uma última coisinha hoje. Nós já falamos sobre purificação, falamos sobre coragem para profetizar, nós já falamos sobre fidelidade, sobre perdão, sobre reconhecer o poder e a grandeza de Deus, sobre acreditar na nossa chamada. Tudo isso em meio à adoração, sobre viver o estilo de vida de adorador. Mas eu sei que por muitas vezes, pelas provações, pelas lutas, pelas ocupações da vida, a gente deixa que passe para frente isso, e deixamos que a chama que há de nossos corações, que hoje o nosso coração representa o altar do Senhor nas nossas vidas, deixamos que essa chama se apague. Deixamos que se perca esse pedido que nós temos na presença do Senhor, essa escolha. E hoje eu quero chamar você a voltar a viver no estilo dos grandes heróis. Eu sei que hoje nós podemos não enfrentar provações físicas ou tão contundentes quanto eles experimentaram, mas hoje eu quero te convidar a reacender a chama da coragem, da fidelidade, do perdão, da adoração como estilo de vida, da sinceridade, da qualidade na entrega do Espírito Santo de Deus. Então eu quero convidar você a ficar de pé na sua cadeira essa noite. Estou vendo que teus irmãos que já estão meio puxados, pensados, já está na hora de a gente ministrar, falar um pouquinho de Jesus. Eu quero convidar você, não vou chamar ninguém para frente não, eu quero convidar você que está aí, que pode identificar que num espaço ou em outro da sua vida faltou, ou tem faltado, está faltando uma característica dessa, ou mais, ou um estilo de vida desse, está faltando muito de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com aquele que pode, vamos falar com aquele que transforma, vamos falar com aquele que tem nos tocado desde o início do culto, tem nos envolvido, tem nos abençoado. Oh Deus, Senhor Jesus, nós estamos na tua presença essa noite. Nós lhe pedimos, Pai, perdão. Nós reconhecemos, Pai, que vivemos um estilo de vida que não condiz com a tua presença de Jesus. Que fizemos coisas que entristeceram o meu coração, ou que por muitas vezes as nossas atitudes não foram um reflexo da função das nossas vidas. Mas essa noite lhe pedimos perdão. Purifica, limpa, lava os nossos corações